Olá, meus amigos. Eu sou Braulio e hoje falaremos sobre Jesus e os misericordiosos, uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. É uma alegria estar aqui nesse momento para que nós possamos conversar sobre esse tema tão maravilhoso que é a misericórdia. Para melhor acompanhamento desse nosso encontro, tivemos o cuidado de fazer um pequeno roteiro através de slides para que todos possam fazer suas anotações e depois fazer sua reflexão. Inicialmente, eu gostaria de trazer algumas falas no livro O Sublime Peregrino, do Espírito Ramatiz, onde ele nos traz o seguinte: sabe-se que os homens e suas religiões evoluem de modo paralelo. Conforme o povo se faz cada vez mais civilizado, a sua religião também progride, tanto em seus aspectos quanto na sua prática. No entanto, ninguém jamais foi tão heróico, puro e honesto na doação de sua vida ao próximo, como o fez Jesus. Indiscutivelmente, o Mestre Jesus foi o espírito de maior quilate jamais pousado na terra, pois desde o seu nascer até morrer, ele viveu exclusivamente a ideia crística, representativa da verdade e da vontade do Pai. No próprio Sermão da Montanha, ele o confirma, lembrando que não viera destruir os profetas, mas confirmar o que eles haviam dito. Isto quer dizer que seus ensinamentos devem ser aceitos incondicionalmente, despidos de vícios, de distorções, de dogmas, de prescrições ou de liturgias, pois representam uma libertação completa do modo de pensar e de viver do cristão. Notem que o Sermão da Montanha, ele nos traz valores e padrões crísticos. Ele é um discurso de Jesus onde ele profere lições de conduta e de moral. Ele dita os princípios que vão normatizar e orientar toda a vida cristã. São ensinamentos de Jesus que levam ao reino de Deus, onde na realidade ele nos mostra o caminho do amor crístico, onde ele é a verdade e a vida e o caminho. Desse modo, ele fala de justiça, influência, piedade, confiança e paz. E termina com um forte apelo para que todos nós, ou seja, todas aquelas pessoas daquela época e nós hoje, escolhamos o caminho crístico, o caminho de Jesus. Notem que Ramatiz nos fala o seguinte: Jesus viveu exclusivamente a ideia crística, representativa da verdade e da vontade do Pai. E ele também ainda diz que ele não veio para destruir os profetas, mas confirmar o que eles haviam dito. Então notem que esse sermão ele tem uma importância muito grande na vida cristã, por causa desses princípios, né, de dignidade, de honra, que são valores. Com relação a esse evento, Mateus nos fala através da Bíblia, no capítulo 4, nos versículos de 23 a 24, e no capítulo 5, nos versículos de 1 a 12, ele nos diz o seguinte: pregação na Galileia. Jesus circulava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade que havia no povo. Sua fama se espalhou pela Síria inteira, e por isso traziam-lhe todos os que sofriam várias doenças e incômodos, possessos do demônio, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. E grandes multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, do resto da Judéia e da Transjordânia começaram a segui-lo. Vendo essas multidões, ele subiu ao monte. Quando sentou, seus discípulos chegaram para perto dele. Tomou a palavra e ensinava-os assim, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque herdarão a terra da promessa. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os promotores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Ficai alegres e contentes, porque grande será a vossa recompensa no céu. Pois assim é que conseguiram os profetas que vos precederam. Olha só, é importante notar que todas as bem-aventuranças, elas seguem um princípio, elas seguem algumas leis. A que nós veremos segue a lei mais de causa e efeito. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Notem que a bem-aventurança misericórdia, foco dessa palestra nossa agora à noite, ela segue a lei de causa e efeito, onde ela diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Isso, na realidade, não é uma troca, é uma lei de causa e efeito, porque na natureza, tudo aquilo que eu fizer por você, para você ou contra você, retorna para mim. Então, a bem-aventurança, misericórdia, é assim, na hora que eu tenho misericórdia por alguém, na realidade, a vida me devolve a misericórdia também. E, acima de tudo, a misericórdia divina, essa que é a mais importante. Para que possamos nos apropriar melhor dessa bem-aventurança, importante se faz conhecer o sentido da palavra misericórdia, que é um sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de alguém, né, de outrem. É um sentimento de piedade, de compaixão. Então, é paixão com aquela pessoa. Então, misericórdia abrange tudo isso. Então, é quando você se sente na pele do outro. Na realidade, ela está inserida nessas virtudes inseparáveis, que é a fé, a esperança e a caridade. São as três virtudes que são inseparáveis deixadas por Jesus. Então, o sentimento misericórdia, o sentimento de pesar, quando você se sensibiliza com alguém, quando você é misericordioso com alguém, naturalmente que ocorre um efeito no cosmos através da lei de causa e efeito. Nós somos frutos do que plantamos, até porque Jesus foi bem claro quando ele disse que tudo aquilo que você plantar você vai colher. Isso é uma lei de causa e efeito. Ninguém é obrigado a plantar, mas todos são obrigados a colher. Então, é o livre-arbítrio que tanto é falado e que muita gente às vezes não entende. Fala de livre-arbítrio, mas não entende que é uma lei de causa e efeito. É uma lei de tudo aquilo que eu fizer para alguém, como a vida é um eco, volta para mim, de alguma forma isso retorna. Então, a misericórdia, esse sentimento de pesar ou de caridade, ele tem que ser sincero, ele tem que ser de coração, e não aquele sentimento que você fica propagando apenas para poder aparecer ou parecer bonzinho e alguma outra atitude que não seja cristã. Essa afirmação nós vemos um trecho do Pai Nosso, onde o Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso quer dizer o seguinte: perdoai a minha ofensa na mesma proporção em que eu perdoo a quem me ofendeu. Todo mundo quer ser perdoado, né? Mas será que você está perdoando na mesma proporção que gostaria de ser perdoado? Isso é um questionamento. Veja que Emmanuel, nos comentários ao Evangelho segundo Mateus,
no livro O Evangelho por Emmanuel, ele nos traz a seguinte observação: bem-aventurados os misericordiosos, desde que não façam da compaixão simples peça verbal para discurso brilhante. Misericórdia sem esforço de auxílio, ou seja, o que é o esforço de auxílio? É o gesto concreto. É simples ornamento da boca. Porque às vezes as pessoas, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Por que não faz isso, por que não faz aquilo? Onde está o gesto concreto para fazê-lo? A ação. Então, isso, na realidade, é que é chamado a atenção nas bem-aventuranças. Não adianta nada você, eu sou misericordioso. Sim, mas você tem gestos concretos de misericórdia na mesma proporção que você gostaria de receber a misericórdia. É natural que a misericórdia divina ela vai para todos, num dado momento. Agora, a proporção aqui entre nós depende muito de como você pratica essa misericórdia, porque é a lei de causa e efeito. Então, eu trato de uma forma e quero ser tratado de uma outra. Se eu não trato bem, como poderei ser tratado bem? O que você manda para o universo retorna para você, não tem jeito. E Emmanuel ainda continua. Ele diz: cogitemos de assinalar as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes da consciência. Olha o detalhe: atitudes da consciência e gestos do coração, gestos concretos. Porque só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Então, o que não vem do coração, o que não vem com sinceridade, ele deixa de ser uma bem-aventurança. Na verdade, você quer receber, mas não quer fazê-la de coração, faz apenas por mera observância de um protocolo, mas você não tem uma atitude de consciência, uma atitude cristã para fazê-lo, e nem gestos do coração, ou seja, você não tem sentimento. Você não passa aquele amor que necessitaria passar. É tão bom quando as pessoas têm compaixão com a gente, têm sensibilidade, entendem nossa dificuldade. E nem sempre a gente reconhece isso. Então, por quê? Porque vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. Comumente, referimos-nos à compaixão em termos que se reportem a semelhante bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho não nos infiltre no coração sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. Então, Emmanuel chama a atenção com relação a isso. Portanto, nós somos gratos por essa compaixão para conosco, nós retribuímos na mesma proporção em que recebemos. Normalmente, nós somos egoístas. A gente só quer receber, mas você não quer se doar, se dar. Então é muito fácil a gente criticar as pessoas nesse momento. Por isso, é importante que a gente lembre das pessoas e de todos os momentos que alguém teve compaixão conosco. Que isso nos toque, esse sentimento que venha do coração, que venha da consciência, para que a gente possa retribuir. Isso é muito importante. Assim, não adianta queixar-se, e sim aprimorar-se, se mantendo firme nesse propósito, procurando se libertar e expressar amor pelo próximo, e sentindo esse amor entrar na própria vida, e entender que a gente é digno desse amor, pois ele está em todos os lugares. É importante que no nosso trabalho, na nossa reforma íntima, nós possamos fazer algumas reflexões. Entre elas, o Emmanuel, ele nos diz que todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Então, aí está mais uma vez provado a lei de causa e efeito. Né? Usa a misericórdia com os outros e acharás misericórdia para contigo. Olha o Pai Nosso. Né? Perdoai a quem nos tem ofendido na mesma proporção em que eu perdoo a quem eu ofendi. Então,
dentro desse tema, é preciso que a gente faça uma pequena meditação. Na minha vida, eu tenho sido misericordioso? Então, é preciso que a gente medite e faça um exame de autoconsciência, para que a gente reavalie nossa forma, nossa caminhada aqui na Terra. A gente veio para aqui para crescer. É uma escola, como ele está dizendo, alunos do educandário da vida. Então é preciso que a gente faça a cada período umas provas, né, vamos assim dizer, e que a gente vá melhorando, porque a vida, a natureza, ela é cíclica, sistêmica e hierárquica. Então existe uma hierarquia dentro do que a gente vive. É preciso que a gente cresça e melhore. Então, gostaria que cada um fizesse essa pergunta com muita sinceridade. Na minha vida cotidiana, eu tenho sido misericordioso? É preciso que a gente reflita que sempre haverá uma oportunidade para que nós possamos melhorar, crescer. Olha o que Ramatiz nos diz. Mudam-se as épocas, mas os homens se repetem, porque a Terra ainda é uma escola de educação primária, cuja turma aprovada no aprendizado do ABC é imediatamente substituída por outro contingente de almas analfabetas e, portanto, nas mesmas condições espirituais dos aprovados anteriormente. Então, observe que nesse educandário da vida, nós todo dia estamos aprendendo. Então, é preciso que a gente avalie nosso dia a dia, avalie nossa vida cotidiana e se faça realmente esse questionamento. Eu tenho sido misericordioso no meu dia a dia? Eu tenho feito com os outros o que eu gostaria que fizessem comigo? É assim? É lei de causa e efeito. A vida é um eco. Eis o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Notem que o acaso ele não existe. Aconteceu porque tinha que acontecer. Era para ser assim. Acontecerá como terá que acontecer. Tudo vai depender de como nós fizemos a escolha. Porque quando fazemos a escolha, a vida faz com que a gente viva o que nós escolhemos. Então, se nós escolhermos bem, há uma grande possibilidade de vivermos bem. Se nós não escolhermos bem, essa possibilidade também vem para quem não escolhe bem. Notem que até a Bíblia, ela nos fala, Lucas, no capítulo meia dúzia, nos versículos 36 a 38, olha o que ele nos diz. Misericórdia e compreensão. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai aos outros e os outros vos retribuirão. Derramarão em vosso avental uma boa medida, bem cheia, sacudida e transbordante. Porque com a medida com que medirdes, sereis medidos. Então está aí muito claramente esse princípio de causa e efeito. Tudo na vida é assim. Se não for nessa vida que a gente cumpre, normalmente o é, algumas questões de evolução, elas transcendem. Mas há coisas que são feitas aqui e aqui realmente você tem que cumpri-las. Notem que esse princípio ele é aceito por todas as filosofias de pensamento, desde a antiguidade, não é da agora, é uma coisa que é desde a antiguidade, que também é conhecida como karma. O karma, na realidade, é essa lei de causa e efeito. O que eu fizer hoje, e se ainda tiver dívida, você vai voltar numa outra vida para poder pagar essa etapa. Então, na realidade, a gente tem que sempre estar atento com nossas atitudes, nossos pensamentos, para com os outros, né? E sempre com essa lembrança que a vida é um eco. O que vai, volta. O que eu desejo para alguém, volta para mim. O que eu faço por alguém,
contra alguém ou para alguém, retorna para mim. Esse é o princípio de causa e efeito. Ele é bíblico, não sou eu quem diz. Tanto é clara essa lei, esse princípio de causa e efeito, que também é chamado de karma, ele é um processo. Na realidade, ele não é só um momento, ele é todo um processo. Ele se inicia, às vezes, na maioria das vezes, numa outra vida. E ao nascermos, a gente, durante a juventude, o que nós fazemos na juventude, certamente vai repercutir por toda a nossa vida. Daí a importância dos pais na educação de seus filhos e no encaminhamento deles. Porque eles fazem parte da escolha, eles orientam na escolha. Então, o primeiro ciclo nosso, que é de 0 a 7 anos, ele é de vital importância a participação dos pais. Né? E depois dos 8 aos 14. A partir daí, somos nós mesmos que começamos a caminhar. Então, o que a gente faz na juventude não tem para onde correr, vai repercutir por toda a nossa vida. E o outro detalhe também, que é o que a gente faz na vida vai repercutir por toda a eternidade, porque o corpo ele volta para a Terra, mas o espírito ele é eterno. Então vai repercutir todas as nossas ações que nós fizermos aqui. Então é de vital importância que a gente trabalhe a reforma íntima e comece a evoluir para que a gente transcenda num outro nível já. Olha a figura ao lado que nos mostra: plante, que a colheita Deus garante. Sempre haverá tempo para uma reflexão e para que a gente mude as atitudes em função do amanhã. Porque a gente não vive o hoje. O hoje, quando a gente fala, ele passa a ser passado. A gente vive o futuro. Então, é preciso que a gente faça uma reflexão sobre o nosso amanhã. Comece a escolher agora, ainda é tempo. O que é que a gente quer? Ou seja, o que queremos da vida e como ser livre? Buscai a verdade, e a verdade vos fará livre, disse Jesus. Quando você estiver a sós, nunca, nunca se imagine desprotegido. A força do amor do nosso Pai Celestial nos acompanha sempre, sempre. Isso é a misericórdia divina. E o que é que a gente tem que fazer para encontrar esse caminho? Só tem um, não existe outro caminho. É Jesus. E ele é bem claro quando ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é preciso que a gente tenha muita fé, muita caridade e muita harmonia para poder a gente pensar no nosso amanhã de uma forma diferente. Ainda há tempo, sempre há tempo, nunca é tarde. Sempre. E nós nunca, por hipótese alguma, jamais estaremos sós. Sempre, sempre, sempre Ele estará conosco. Deus nos deu o livre-arbítrio. Portanto, nós fazemos nossas escolhas. E nós vivemos de escolhas, na realidade, né? Porque o futuro, ele bate a porta a toda hora. Nós, normalmente, nos preocupamos em excesso com o passado. O passado só serve para nos ensinar alguma coisa se a gente quiser aprender e quiser fazer essa reforma íntima. Então, é preciso que a gente faça uma reflexão sobre o nosso amanhã, sobre nossas escolhas. Como é que a gente quer estar amanhã e daqui a alguns anos? Como é que a gente quer transcender dessa vida para outra? Tem que se preparar. Nós normalmente só pensamos na morte. Desculpe, nós só pensamos na vida e esquecemos de falar da morte. Mas é o destino de todos, todos nós estamos numa fila. Então, a gente precisa refletir sobre o nosso amanhã. A gente veio aqui para esse mundo para ser feliz. Para ser feliz é preciso amor. Então, é preciso que a gente saiba escolher, melhore nossas escolhas. Então, a gente tem essa reflexão para fazer sobre o nosso amanhã. O que queremos da vida e como ser livre? Vamos fazer essa pergunta: o que é que eu quero da vida? Como é que eu quero ser livre? Tem que buscar a verdade e a verdade vos fará livres. Foi assim que disse Jesus. Quando você estiver a sós, nunca se imagine desprotegido. Às vezes nós temos a mania de achar que, poxa, meu Deus me esqueceu, eu me sinto só. Nunca estará desprotegido. A força do amor do nosso Pai Celestial
ela nos acompanha sempre. Não tem para onde correr. Isso é chamado de misericórdia divina. Ela está presente em nossa vida, na vida de todas as pessoas. Quer façam besteira, quer não façam, nós estamos sob a misericórdia divina. Então, o que fazer para encontrar o caminho? O amor crístico, meu irmão. O amor crístico é o único caminho. Jesus, ele diz muito claramente: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é preciso que a gente faça essa reflexão com relação a essa reforma íntima, com relação ao que a gente espera do nosso amanhã. Portanto, pensemos nisso e comecemos a fazer melhores escolhas. Ainda há tempo, nunca é tarde. Sempre há tempo para que a gente possa melhorar. Veja que o sol nasce todos os dias, mostrando que a vida é sempre nova, sempre. Então renove sua mente, liberte-se dos problemas que o afligem há tanto tempo. A vida é bela e não podemos desperdiçar um minuto sequer, pois todos eles são preciosos no trabalho da evolução. Portanto, meus irmãos, pergunte a você mesmo: por que eu estou aqui neste momento, nesta casa e nesse momento? Por que é que eu vim aqui? Por que é que eu busquei essa vida? Por que é que eu busquei a Casa Espírita Consciência e Vida? Pensem nisso. Eu deixo uma reflexão para todos e uma mensagem que nós vamos passar nesse momento para que todos reflitam sobre nossa conversa aqui hoje. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos.
se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. No mundo há vez de ter muitas aflições, disse o Senhor, mas coragem, eu venci o mundo. Aflições, tormentos, sofrimento, cruz, todas essas realidades fazem parte do seguimento de Cristo. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Sofrimento faz parte. As angústias próprias dessa vida fazem parte da nossa caminhada com Deus. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite, o Senhor não deixa que caminhemos sozinhos em nenhuma das situações que estamos passando. O Senhor se faz presente, porque assim o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. São palavras bíblicas, são passagens, é a Tua palavra, Senhor, que agora entra de cheio na nossa realidade, no real do nosso viver. E nós te louvamos pela Tua presença real, Senhor, em cada uma dessas situações. De doença, de traição, de humilhação, de tormentas, de tragédias, de perdas, o Senhor está conosco. Ainda que venha a noite traiçoeira, a noite escura, os vales tenebrosos, os vales de lágrimas, o Senhor está comigo e me ensina a dar sentido a todo este sofrimento. Não chorar por chorar, sofrer por sofrer, mas ofertar as lágrimas e os sofrimentos, as dores, por aqueles que sofrem muito mais que nós, mas também para completar em vós, Senhor, todas as dores pelas quais passaste por causa de cada um de nós. Nós queremos aqui, Senhor, oferecer, entregar dores, problemas, sofrimentos e esperar de Ti toda a graça, toda a força necessária para superar, suportar e atravessar todo este momento com a Tua graça. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Portanto, eu finalizo aqui a minha fala agradecendo a todos e deixando meus votos de fé, esperança e caridade. E uma mensagem: creiam, a misericórdia divina sempre estará conosco, porque Deus é amor e Ele não vai nos deixar sofrer mais do que a gente suporta. Boa noite a todos, que Deus os abençoe.